seu microfone no mudo. E mais para frente, né, o Daniel vai dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas e vocês, então, abrem seus microfones ou mandam perguntas também pelo site. Muito bem. Daniel, um prazer estar aqui com você hoje, né? A gente, com os nossos webinars, desde o início dessa pandemia, tem conseguido levar informação e promover reflexão e discussão sobre temas extremamente importantes para o momento, para todos os nossos clientes e parceiros, e é sempre muito bom ter uma pessoa que possa vir contribuir com um conhecimento que é muito e muito relevante para esse momento. Então, quando conversamos contigo, né, sobre a possibilidade desse webinar, ficamos muito felizes porque sabemos que se trata de um tema muito pontual, em termos de urgência, mas que sempre foi o foco das empresas, né, como algo para se cuidar, para se olhar, para se gerir com muita proximidade. Então, eu queria que você se apresentasse para todos eles e, em nome do Grupo Valori, dar as boas-vindas a você nesse nosso webinar e a todos nós aqui presentes. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Lorena. Estão me ouvindo? Acho que está certo. Obrigado. Gostaria de cumprimentar todo mundo que está presente aí. Uma satisfação estar podendo falar com vocês hoje. Eu tenho um grande desafio, na verdade, né? Acho que, embora o assunto, a Lorena colocou muito bem, é um assunto muito importante, um assunto bastante relevante. A matéria tributária, às vezes, ela soa como um pouco árdua, né? Então, o objetivo meu aqui é tentar trazer o maior número de informações possíveis, informações qualificadas, informações... Eu tenho também um viés assim, bem prático, então informações que possam contribuir aí na tomada de decisões de vocês, né? E trazer tudo que está sendo discutido, quais são as tendências, o que já saiu, né? Então, num primeiro momento, eu acho que é importante a gente fazer um nivelamento, né? Então eu vou passar um pouquinho sobre o que já aconteceu desde aí de meados de março, que foi quando essa situação aí da pandemia ela se tornou mais premente, né? Se tornou mais presente aí nas nossas vidas. E eu falo aqui até com uma certa tranquilidade, porque sou consultor tributário, advogado tributarista, né? Atuo aí na Lacerda Diniz e Sena Advogados, somos parceiros aí do Grupo Valori. E embora eu já esteja acostumado a tratar de matéria tributária, planejamento com os nossos clientes aí, desde de março, né, quando começou a se intensificar, quando os decretos de calamidade começaram a ser expedidos, esse tem sido o assunto que eu tenho falado, acho que diariamente, tá? Eu gostaria, aí, na medida do possível, nós estamos aí com 31 participantes, na medida do possível, que a gente levasse esse webinar aqui dentro de um bate-bola mesmo, uma conversa. Aqui a ideia não é a gente trazer um assunto, um tema para ficar dando uma aula, né? Acho que é importante, a ideia aqui é contribuir, trazer experiências aí com vocês, né? Então, acho que talvez deixar para o final uma pergunta pode acabar até perdendo o fio da meada. Então, de repente, se quiserem fazer um questionamento aí no chat, aí a Lorena avalia e, de repente, me interrompe para a gente explorar um pouco melhor o tema. Acho que pode ser um bom caminho, tá? Então, mais uma vez aí, agradeço aí pela presença de vocês. Vou tentar ser o menos árduo possível, mas trazendo, como eu disse, o máximo de informações que vocês possam levar para a empresa de vocês, para a vida de vocês aí, para ajudar a superar um pouco esse momento de crise, né? Tem um ponto que eu gostaria de começar falando, da importância, né, da gestão tributária hoje no Brasil, como um elemento até de vantagem competitiva, né? Acho que assim, a gente olhar para a nossa gestão de tributos hoje no Brasil, pela complexidade do sistema, pelo nível de obrigações acessórias que nós temos, isso se torna até uma obrigação, né? E tem elementos aí que
efetivamente nos coloca em posição de vantagem frente à concorrência, né? Eu costumo citar até um exemplo, um caso para mim foi emblemático, uma discussão com um cliente meu algum tempo atrás, que a gente estava desenhando um planejamento tributário e num determinado momento a gente identificou uma alternativa lá que ele ia aproveitar um crédito de CMS que representava 6% da operação dele e que até então não estava sendo aproveitado esse crédito, ele estava tendo que descartar. E aí eu lembro da fala dele, ele disse para mim assim, pô, aonde na minha operação eu consigo tirar 6%? Eu posso negociar com os meus fornecedores, eu posso rever toda a minha linha produtiva e eu não consigo tirar 6%, mas no tributo a gente consegue. Então, isso aí eu costumo sempre dar esse exemplo, para a gente ver assim, a importância que a gente tem na matéria tributária, né? Como é que o tributo hoje realmente impacta o resultado da empresa, impacta muitas vezes com um peso até maior do que outros elementos aí da gestão das empresas, né? Então, se isso já era uma verdade antes de crise, em momentos de crise se torna algo ainda mais forte, mais contundente, né? E a gente tem que lembrar um pouquinho de contexto, que a gente vinha aí com uma expectativa, acredito que essa também seja a leitura de vocês, era uma expectativa positiva para o ano de 2020, né? Ali desde o ano passado, segundo semestre do ano passado, tinha-se uma perspectiva positiva para o ano de 2020. Alguns segmentos que ainda patinavam da crise anterior do governo Dilma já vinham sinais que poderiam recuperar para 2020 e, em função disso, investimentos foram feitos, né? E quando tudo parecia que a situação econômica ia melhorar, ia se acalmar, a gente toma essa rasteira, né? Esse vírus aí que cria uma contenção abrupta e bastante forte no consumo e criando aí prejuízo para toda a cadeia de valor aí no Brasil, com um foco muito grande, né, com a força muito maior até para as pequenas e médias empresas. E aí nisso já vem um primeiro problema, né, de um dia para o outro, num momento de realização de investimento, de repente a gente tem queda de faturamento, aumento da inadimplência, em percentuais altos, e como é que nós vamos fazer, né? Mais do que isso, alguns segmentos aí vinham tendo um primeiro trimestre, vinha sendo um bom primeiro trimestre, e quando a gente fala de tributo, né, o tributo que a gente paga hoje, ele é o tributo do resultado de ontem, né? Então a gente está pagando abril, começando a pagar os resultados do primeiro trimestre. Então, ou seja, a gente tem uma queda abrupta de faturamento, aumento de inadimplência e, por outro lado, ainda temos tributo a pagar, né? Então, isso é um elemento aí que dificulta bastante o caixa da empresa, né? E, em função disso, apesar da gente já estar aí há 2 meses, quase 2 meses aí nessa situação de efeitos mais acentuados, a gente ainda não tem certeza nem clareza quanto aos efeitos e a extensão dessa crise. Ou seja, quando voltar, né, ou seja, já está se projetando o fim dos isolamentos, ou pelo menos uma progressão rumo ao fim do isolamento. Agora, como é que vai ser isso, né? Vai acabar o isolamento? Quanto tempo vai demorar para a economia se recuperar? Várias empresas já fecharam. Então, qual que é o impacto disso? Quanto tempo vai durar? Então, tudo que tem ainda é especulação. O que a gente tem diante desse cenário é uma máxima que é muito clara. Nós ainda estamos num momento de preservar caixa, né? Então, a gente precisa ter dinheiro em caixa para conseguir sobreviver ao período de crise, né? Então, esse é um ponto importante. Então, meu objetivo aqui hoje é falar um pouco, né, do aspecto tributário, quais são as medidas que já saíram, que já foram publicadas pelos órgãos, o que a gente está enxergando um pouquinho de perspectiva, falar no final aí algumas medidas que a gente já pode tomar para tentar otimizar nossas apurações tributárias, né?
E a gente vai ver que nesse universo aí, se a gente falar do direito com a forma geral, o assunto jurídico de uma forma geral, esse assunto ele ramifica para diversas esferas, né? Mas nós vamos tentar aqui manter na matéria tributária mesmo, tá? Muito embora vários outros pontos aí podem ser levantados. Então, acho que o primeiro ponto é para a gente nivelar todo mundo, né? Ver se está todo mundo atento com relação ao que já saiu, ao que existe, é eu falar um pouquinho, fazer uma retrospectiva do que a gente já teve de medidas que foram adotadas para mitigar aí os efeitos da crise, né? Para facilitar um pouco são várias medidas, né? Então, assim, para facilitar um pouco até a nossa compreensão nisso, eu costumo fazer uma classificação. Eu pego todas as medidas que já saíram, que já existem sobre matéria tributária nesse período de crise, e eu divido ela em 3 grupos. Nós temos algumas medidas que são efetivamente de reduções de tributos, tá? É um ponto importante. Nós temos algumas medidas que são de prorrogação de prazos de vencimento, né? Ou seja, postergação de tributo, ou seja, o que quer dizer, né? Não é uma redução propriamente dita de tributo, mas na verdade, passar o vencimento desse tributo para um período mais para frente, né? Então, é óbvio que isso também ajuda a arejar o caixa, mas não é uma redução. E tem algumas medidas que são medidas administrativas e que podem aí ser relevantes para algumas estratégias, para algumas tomadas de decisão que as empresas podem fazer. Vou tentar passar aqui brevemente, tá, nessas medidas, uma boa parte delas talvez já sejam de conhecimento aí da maioria de vocês, então vou passar brevemente. Outras já são mais recentes, talvez eu tenha passado despercebida, porque até quando eu já estava preparando um pouco essa apresentação para vocês, ontem mesmo já saiu uma importante portaria que prevê uma prorrogação de tributos, então a gente ainda está tendo novidades, né? Então, assim, falando primeiro das medidas de postergação de tributo, né? Tributos do Simples Nacional, né? Isso já saiu uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, que ele prorroga o prazo de vencimento do tributo devido dos meses de abril, maio e junho, né? Por 6 meses, né? Esses tributos eles vão ser devidos daqui a 6 meses, em relação à parte federal, e 3 meses em relação ao ICMS e ao ISS. Então, essa é uma primeira medida de postergação de tributo. Então, os pagamentos de abril, maio e junho ficaram postergados mais para o final do ano. Tivemos também a postergação, a suspensão aí do pagamento do FGTS, né, das competências de março, abril e maio. Eles vai poder ser pago a partir de julho e poderá ser pago, inclusive, de forma parcelada, em até 6 parcelas. Isso também já foi uma das primeiras medidas que nós tivemos aí quando começou a crise, né? Posteriormente, a gente teve uma importante prorrogação de pagamentos também, que é das contribuições previdenciárias, o famoso INSS, né, que incide sobre a folha de pagamentos. Os pagamentos de abril e maio, eles passaram para agosto e outubro, né? Então também deu uma postergação. O mesmo aconteceu com os pagamentos do PIS e da COFINS, tá? Que também em abril e maio, os pagamentos seriam devidos em abril e maio, passaram para agosto e outubro. O RAT também é um tributo que incide sobre folha de pagamento, junto com a contribuição previdenciária, junto com o INSS. Ele também teve essa prorrogação para agosto e outubro. Para as empresas aí que eventualmente são optantes pela desoneração da folha, né, que não paga o INSS sobre folha, paga uma contribuição que é um percentual sobre faturamento. Essa contribuição também foi prorrogada, né? E a medida que saiu ontem era uma que vinha trazendo ainda uma preocupação muito grande para as empresas, porque como a gente vinha de crises anteriores, muitas empresas tinham parcelamentos tributários e vinham pagando parcelas. Então, acaba que o grande peso no caixa dessas empresas não eram nem os tributos correntes, mas eram os próprios parcelamentos
que foram feitos no passado. Então, isso era uma questão que estava preocupando muitas empresas, algumas até entrando com ações na justiça, que nós vamos falar depois, posteriormente. Mas ontem saiu uma portaria do Ministério da Economia que postergou também as parcelas que seriam devidas agora nos meses de maio, junho e julho, elas foram postergadas para os meses de agosto, outubro e dezembro. Então, isso aí também deu um fôlego aí para as empresas que estão com que tinham esse peso aí de parcelamentos federais. Tá? Então, em relação à postergação de tributos, foram essas as medidas que já foram adotadas e, de novo, é importante a gente continuar sempre acompanhando, porque novidades sempre aparecem, né? E agora a gente pode falar um pouquinho das medidas que acarretaram redução de tributos, né? O que gerou redução de tributos, e não só postergação ou prorrogação de prazos? Primeiro foi o IOF, né? Em relação ao IOF, é um tributo que ele incide sobre financiamentos, né? Empréstimos tomados, principalmente financiamentos bancários. Então, uma forma que o governo encontrou de baratear o custo dos financiamentos, que certamente a maioria das empresas estão tendo que recorrer, foi reduzir a zero a alíquota do IOF. Então, todos os empréstimos estão sendo contraídos entre 3 de abril de 2020 e 3 de julho de 2020, eles estão saindo com a alíquota zero do IOF, que é uma forma de baratear o custo desse empréstimo. Então, essa é uma medida importante. Além disso, nós tivemos algumas reduções que são bem específicas para empresas que atuam na produção, na comercialização de itens que vão ser utilizados no combate ao Covid-19. Né? Então, isso não se aplica a todas as empresas, mas só a essas que efetivamente produzem algum item que vai ter utilização no combate ao Covid-19. Então, para essas, reduziu a zero, né, todo o imposto de importação, o IPI, que é o imposto de produtos industrializados. Então, todos esses tributos foram reduzidos a zero, especificamente para esses itens. E uma redução importante também que já foi publicada, que já está em vigor, é a redução das contribuições do Sistema S, tá? Junto também com o INSS, que a gente paga sobre a nossa folha de salários, tem um percentual que varia de empresa em empresa, mas mais ou menos fica em torno de 5,8%, que são contribuições que são recolhidas para o Sistema S. Senai, Senac, SESI. Então, cada atividade contribui para uma entidade diferente. Então, essas contribuições elas foram reduzidas para metade, tá? Em relação aos pagamentos de maio, junho e julho. Então, aí não é nem postergação, é redução mesmo. Está tendo ainda uma discussão, algumas entidades do Sistema S estão questionando essa redução judicialmente, mas, em princípio, é uma redução que está em vigor, certo? E já vai ser aplicado já aqui agora para o pagamento de maio. Eu chamo a atenção porque existem alguns segmentos que essas contribuições que eles pagam sobre a folha de pagamento pagam para entidades que não são do Sistema S. É um caso aí do segmento de laticínios, que eu até vi que tem pessoas aí que são do segmento de laticínios, que eles, em vez de pagar para o Sistema S, o grosso desse pagamento é uma contribuição para o INCRA. O INCRA não tem essa redução, é só as entidades do Sistema S. Então, essa também é uma medida relevante aí que tem que ser levada em consideração. Fora isso, são as medidas de cunho mais administrativos, né, que eu vou passar bem brevemente, que é, na verdade, a prorrogação do prazo de algumas declarações, né, de algumas declarações tributárias. Então, tiveram o prazo prorrogado, a DCTF, a escrituração fiscal das contribuições sociais, a declaração do Simples Nacional relativa ao ano de 2019. Hoje saiu também a prorrogação da escrituração contábil, né, da SCD.
Então, também saiu a prorrogação dessas declarações, mas aí são questões mais procedimentais, né? Não afetam tanto. Mas tem, dentro dessas medidas administrativas, duas medidas que são relevantes. A gente falando aqui de Receita Federal, né? De esfera federal. Uma é a prorrogação das certidões negativas, né? Então, ou seja, na esfera federal, todas as empresas que tinham certidões negativas vigentes no dia 24 de março, automaticamente tiveram essas certidões prorrogadas por mais 90 dias. Esse é um ponto importante, porque algumas empresas dependem dessa certidão negativa em função de contrato público, licitações, então é um ponto importante e eventual atraso de tributo poderia prejudicar os recebimentos ou até contratos públicos. Com essa prorrogação, a gente ganha um fôlego maior com isso. E, além disso, a Receita Federal também e a Procuradoria da Fazenda, elas suspenderam todas as atividades de cobrança até o dia 29 de maio. Tá? Vamos aguardar para ver se vai ter ainda uma extensão desse prazo. Mas até o dia 29 de maio, não haveria cobrança administrativa, não haveria inscrição em dívida ativa. Se eventualmente atrasasse alguma parcela de parcelamento tributário, não haveria exclusão dos parcelamentos. Então, isso a Receita Federal suspendeu essas atividades de cobrança até o dia 29 de maio. Né? Então, esse é um ponto relevante. E tem uma outra questão também que tem sido muito debatida atualmente, que é uma portaria do Ministério da Fazenda que foi expedida em 2012, tá? Na época pelo ministro Guido Mantega. Essa portaria ela voltou à tona agora, por quê? Porque lá em 2012, o ministro Guido Mantega expediu esse ato dizendo que, no caso de decretação de calamidade pública, todos os tributos federais ficariam suspensos durante o período dessa calamidade. Tá? Então, quando surgiu essa crise de agora, como todos os estados emitiram decretos de calamidade pública, as pessoas começaram a falar, não, mas e aí, essa portaria lá de 2012, então posso suspender todos os pagamentos tributários? O que aconteceu? Num primeiro momento, a Receita Federal ela falou, olha, não é bem assim, essa portaria ela não se aplica para o caso de hoje, ela se aplicava só para a situação de 2012, ela não tem uma aplicação automática na crise agora de 2020. Só que a Receita falou isso sem muita propriedade, porque a portaria de 2012 ela não dá essa dica, não. Ela não fala que era só para 2012, não. Tanto é que ela está vigente até hoje. Ela fala que na decretação da calamidade pública que eu poderia suspender. Mas fato é que a Receita não aceitou. Então, várias empresas entraram na Justiça para suspender todos os tributos federais, e não só esses que eu falei. E, num primeiro momento, as decisões elas foram vindo extremamente favoráveis. Então, quem estava entrando com essa ação estava conseguindo decisões para não pagar os tributos federais durante o período de crise agora. Tá? Agora, de 2 semanas para cá, a gente tem visto que a Fazenda tem feito um movimento até político bem forte para tentar derrubar essas liminares. E a gente até está vendo que essa prorrogação dos parcelamentos que foi publicada ontem foi até uma contrapartida dentro de um acordo que está sendo alinhavado, né? Ou seja, não, eu suspendo aí a cobrança das parcelas dos parcelamentos tributários, mas o judiciário aí caça essas liminares. Então, hoje a gente tem visto uma situação assim, bem mista. Tá? Algumas liminares ainda estão sendo concedidas, mas hoje também a gente tem visto os tribunais dando também várias decisões contrárias a essa portaria. Então, é uma questão para a gente olhar caso a caso aí, né, de cada empresa, mas pode ser uma alternativa. Tá? Um outro ponto que aí só para a gente
partir, de repente, até para algumas medidas aí do Mato Grosso. Mas um outro ponto que foi falado foi uma possibilidade de acordo, tá? Uma transação tributária. O que é a transação tributária? É a gente fazer acordos de pagamento de tributos atrasados com a Procuradoria da Fazenda. Tá? Realmente saiu uma norma. Essa norma, a gente não está vendo tanta viabilidade prática num primeiro momento, mas é bom a gente falar, porque, de repente, alguns de vocês já têm ouvido alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque essa transação, essa possibilidade de acordo, ela existe só para débitos que já estejam, que a gente chama de em dívida ativa, né? Ou seja, que já estejam prontos para serem executados pela Fazenda Nacional. E ele exige, na verdade, um pagamento de uma entrada. Então, se a gente está falando de fluxo de caixa, exigir pagamento de entrada para débito que já está inscrito em dívida ativa pode não ser o melhor momento de se fazer isso. Tá? Mas é algo que a gente pode ter em mente, porque a entrada é até relativamente baixa, é 1% do valor do débito, permite um parcelamento do restante em 81 a 142 parcelas, tá? Com uma carência ainda de 3 meses. Então, é uma possibilidade, mas num primeiro momento a gente tem recomendado um pouco de cautela, porque pensando nessa gestão do caixa, desembolsar uma entrada aí de 1% pode não ser a melhor alternativa. Tá? Falando rapidamente aí algumas questões do Mato Grosso, né, já que a maior parte aí do nosso público aí está aí no Mato Grosso, em relação a tributos estaduais. Em relação a tributos estaduais, as medidas foram muito poucas, tá? No Brasil como um todo, porque o ICMS, que é o principal tributo estadual, todos os benefícios eles dependem de aprovação de um órgão que chama CONFAS, então é um processo um pouco mais moroso. Então as medidas nos estados elas foram bem tímidas. No caso do Mato Grosso, o que a gente teve aí de medida mais relevante? Foi a suspensão dos débitos de IPVA dos meses de março e abril. Né? Então, esses débitos, o pagamento deles foi suspenso. O Estado também isentou ou reduziu o valor do ICMS de diversos produtos usados aí no combate ao Covid-19. E o Estado também ele suspendeu a cobrança, inclusive ajuizamento de execuções fiscais, né? Pelo prazo de 90 dias. Então, esse é um prazo que vai até julho. Até julho, o Estado ele não está fazendo nenhuma cobrança tributária, inclusive ele nem está fazendo ajuizamento de novas execuções fiscais. Para abatedouros e frigoríficos, teve uma prorrogação de prazo no pagamento do ICMS, com relação às usinas e destilarias aí do Estado, também teve uma prorrogação do ICMS especificamente para as vendas, né, para a comercialização do álcool etílico hidratado combustível. Então, também essas foram as medidas aí do Mato Grosso. Mas, ou seja, né, passando aqui agora para as perspectivas, a gente falou aqui de medidas de prorrogação de prazo, a gente falou de medidas de redução de tributos e algumas medidas administrativas. Na prática, o grosso dessas medidas foi de prorrogação de prazo. Redução mesmo de tributo foram reduções muito tímidas ou muito específicas, muito pontuais. A gente não teve nenhuma redução assim, que seja uma redução que realmente vai ser significativa para o caixa das empresas. Tivemos sim postergação importante de tributo, mas lá na frente nós vamos ter que pagar, né? Então, dentro desse cenário ainda, a gente ainda espera que novas medidas devam surgir. E uma pergunta que sempre me fazem é com relação à anistia. Sempre perguntar, Daniel, vai sair um refis? Como é que é essa questão? Eu posso contar com um refis? E esse é um ponto aí, acho que essa é a pergunta que todos querem saber, né? Porque um refis, sempre que sai um refis, além da possibilidade da gente parcelar, normalmente a gente tem reduções do débito, reduções muito significativas.
O que a experiência nos mostra, eu vendo crises passadas, e essa crise de hoje já é consenso, que ela foi muito pior que a do governo Dilma, muito pior do que a de 2019, e todas essas crises anteriores, elas foram seguidas por um processo, por um parcelamento, por um refis, né? Então, assim, isso gera a expectativa de que possa surgir um refis também para a crise atual, né? Embora o governo atual a gente veja, em função aí da situação fiscal, né, tanto da União quanto dos estados, a gente veja uma resistência maior para medidas que venham a trazer reduções de pagamentos tributários. Mas é uma possibilidade, e é uma possibilidade real. Inclusive, a gente já tem um projeto de lei no Congresso que está criando o chamado PERT-Covid. Tá? PERT é o nome do último refis, que é o Programa Especial de Regularização Tributária. Então, esse é o nome do último refis. Então, eles criaram agora um projeto de lei que seria do PERT-Covid, né? um novo refis especificamente para o Covid. Ele ainda está em projeto de lei, não tem nada aprovado ainda, e esse PERT-Covid, num primeiro momento, a proposta inicial é abranger as micro e pequenas empresas. Tá? Ele ainda não é em caráter geral para todas as empresas, como foi os anteriores. Só que a gente sabe que no Congresso Nacional o projeto ele começa de um jeito e ele termina de outro completamente diferente. É natural que no desenvolver aí desse projeto que essas possibilidades elas sejam ampliadas, que os benefícios sejam ampliados também. Então, é algo para a gente ficar bem atento, né? Porque é uma possibilidade real e nós vamos discutir um pouquinho disso aí daqui a pouquinho. Um outro projeto de lei que eu acho interessante aí da gente mencionar é um projeto que visa dar um financiamento, por meio de recursos da própria União, um financiamento dos débitos do Simples Nacional dos meses de abril a dezembro de 2020. Na prática, o que seria isso? Esse projeto sendo aprovado, as empresas aí são optantes do Simples Nacional, elas não pagariam tributos ao longo de 2020, né? E na verdade, elas passariam a pagar isso em 12 meses, com uma carência de 12 meses. Então, ou seja, só em 2021 que ela começaria a pagar esse débito, dividido em 12 parcelas. Então, também é um projeto de lei importante aí que a gente chama atenção para a gente acompanhar. Tá? Um outro projeto relevante, que até hoje tem sido um grande tabu na Receita Federal, é um projeto para permitir a cessão de créditos tributários para terceiros. A gente tem alguns setores da economia que são credores de tributos federais. É o caso, por exemplo, das empresas exportadoras, né? Elas acumulam crédito nas aquisições dela, só que como elas preponderantemente exportam, esses créditos ficam acumulados. E hoje, na verdade, elas têm que fazer pedidos de restituição, que são demorados. Então, esse projeto de lei permitiria que essas empresas cedessem para terceiros esses créditos, para que a gente tivesse uma monetização muito mais ágil. Então, isso facilitaria a cessão dentro do mesmo grupo econômico, mas, com certeza, também acabaria criando um mercado de cessão de créditos com deságio, obviamente. Obviamente que o mercado iria precificar esse deságio na cessão. Mas isso é só um projeto de lei, mas é um projeto importante que, além das exportadoras, afeta bastante as empresas do agronegócio, né? Então, tem várias agroindústrias, empresas do agronegócio que são acumuladoras de crédito. Então, isso aí também é um ponto de atenção e que pode realmente trazer resultados positivos aí para o caixa das empresas. E um outro projeto também que está sendo discutido
é um projeto de suspensão durante esse período de calamidade, né? De suspensão da substituição tributária do ICMS. Tá? Suspensão do recolhimento. Porque hoje a substituição tributária ela é uma forma de cobrança do ICMS que acontece de maneira antecipada. Então, ou seja, o industrial, quando recolhe a substituição tributária, ela já repassa isso no custo do seu cliente, né, do atacadista, do distribuidor, e ela já presume, na verdade, o valor do ICMS que seria devido até o final da cadeia lá no consumidor final. Então, isso é um tributo que ele é cobrado de forma antecipada. Então, se a gente está falando de caixa, toda cobrança antecipada ela é ruim, né, nesse momento de calamidade, de crise econômica. Então, existe um projeto de lei também que visa suspender a cobrança da substituição tributária durante o período de calamidade. Então, sim, olhando um pouquinho para o futuro, são esses os principais projetos, né? A gente acredita que provavelmente um refis deva sair, sim, e óbvio que tem essas outras medidas que são muito relevantes, né? Mas e aí, o que eu faço hoje? Né? A gente falou aqui um pouquinho do que a gente já tem de medidas tomadas, né? A gente falou um pouquinho o que existe aí de perspectiva para o futuro, mas se a gente for olhar para hoje, o que a gente pode fazer agora, né? Para tentar aliviar um pouco o caixa, para tentar otimizar os nossos recolhimentos tributários. Acho que a primeira coisa que é importante a gente fazer aí é olhar os nossos tributos, aonde está o peso maior, ou seja, cada empresa tem um tributo que dói mais, né? Então, assim, tem empresa que é o PIS/COFINS. Se for o PIS/COFINS, nós temos uma tranquilidade maior que a gente tem já a postergação desse pagamento. Se for o imposto de renda, a contribuição social, não tem postergação para esse tributo. Então, é importante a gente olhar. Eu estou com um caso agora aí de uma empresa que tinha feito encomendas para importação e que estão chegando agora no porto. E para desembaraçar essa mercadoria, precisa fazer o pagamento de todos os tributos para o desembaraço aduaneiro. E como é que faz? A gente faz o pedido quando a gente tinha aquela expectativa de uma situação econômica muito boa, muito melhor, e de repente a gente toma essa rasteira, o produto está chegando, se eu não desembaraço, muitas vezes o produto é perecível, como é que a gente faz? Então, ou seja, cada empresa é importante, a primeira coisa é olhar, assim, não, qual é o tributo que me dói mais? Ele já está suspenso, ele teve alguma redução? Se não teve, a gente pode ainda discutir, e aí eu falei daquela portaria de 2012, a gente pode ainda discutir a postergação desse tributo, né? Para que a gente não incorra aí nenhum atraso, né, de pagamento. Então, é uma questão que a gente pode observar. Como eu falei, por mais que a Procuradoria da Fazenda tenha feito um trabalho para tentar impedir que o Judiciário dê decisões para postergar esses tributos, várias liminares ainda estão sendo concedidas e a gente tem conseguido aí para vários clientes um bom fôlego, tá? Nesse caso específico aí que eu citei da importação, como a gente tem um argumento aí que é bem sólido, né? Ou seja, um pedido que tinha sido feito antes da crise, chegando agora, questão do produto ser perecível, a completa impossibilidade da empresa de fazer o pagamento dos tributos para o desembaraço aduaneiro desses itens. Isso tudo a gente conseguiu uma decisão favorável, tá? Todos esses foram elementos que a gente conseguiu sensibilizar e uma decisão favorável. Então, a empresa ela conseguiu desembaraçar os produtos sem o recolhimento, né, dos tributos de importação, que vão ser pagos só depois quando passar esse momento de calamidade pública, né? Então, ou seja, tem algumas questões ainda que a gente ainda pode fazer de prorrogação de tributos, e esse é um ponto muito, muito relevante, né?
nessa situação, porque a gente falei no início, se a gente está em crise financeira e não sabe a extensão dessa crise, eu preciso preservar o meu caixa hoje para aguentar o maior tempo possível essa circunstância, sem precisar ou, né, não fazendo de uma forma imediata desligamento de empregados, etc. Ou de repente, não honrando investimentos que já tinham sido programados. Então, é um ponto importante. Daniel, deixa eu aproveitar aqui, só para aproveitar e fazer uma pergunta, né, que o Anderson colocou aqui no chat, sobre o projeto que você citou de suspender esse MS, né, ST. Ele quer saber se já está avançado, está próximo de sair, que informações mais você tem. E aí aproveito com essa pergunta para deixar à vontade todos que quiserem fazer perguntas também, gente, para a gente aproveitar desse conhecimento do Daniel, quiserem escrever no chat, eu vou perguntando a ele, tá bom? Tá. Todos esses projetos que eu mencionei, até em função da urgência aí, eles estão correndo no Congresso Nacional em regime de urgência, tá? Então, eles estão passando na frente de outros projetos de lei. Agora, são projetos ainda que estão em fase inicial, eles foram propostos de março para cá, né? E, obviamente, isso é uma movimentação política. Então, existe um trâmite dentro do regulamento, né, das casas do Congresso Nacional, existe um trâmite facilitado quando o projeto ele é classificado como de urgência, né, como é o caso desses que eu mencionei, mas ele depende aí do esforço político. Então, está em fase inicial, né, mas obviamente que a análise nas comissões elas tendem a ser mais rápidas e ser jogado em plenário mais rapidamente. Mas eu não tenho como dar uma perspectiva, né? Vai sair, quando vai sair, porque realmente a tramitação de projetos de lei conta muito com o esforço político, né? Conclamo vocês aí, e depois eu posso até passar um material citando os números dos projetos, quem tiver acesso, né, via sindicatos, via entidades de classe, aos seus parlamentares, acho que vale aí, acho que o esforço da sociedade civil é muito importante aí para pressionar também seus parlamentares dentro dos projetos que a gente julga importante. Então, posso passar os dados do projeto, porque quando a gente sabe que no Congresso Nacional, quando há vontade política, a gente tem projeto que sai em 2, 3, 5 dias, entendeu? Então, que ele faz toda a tramitação em poucos dias. Então, essa que é a situação. Tá? O que eu posso falar é que o projeto está em fase inicial, mas ele tem o trâmite em caráter de urgência, mas previsão de prazo a gente não tem. Ok? Bom, continuando aqui, nós falamos aí da possibilidade ainda, né, de postergação dos outros tributos que não foram contemplados pelas medidas já adotadas, mas a gente tem que enfrentar também uma situação que pode ser real. Tá? Imagina o seguinte, eu não tenho decisão favorável para postergar tributo e não tenho condição de pagar, né? Não tenho, ou seja, o meu caixa não suporta o pagamento de tributo. Quais são as consequências disso? Né? E aí a gente tem que olhar como é que, quando a gente tem vários débitos e não tem caixa suficiente, a realidade dos fatos é que eu tenho que escolher o que é que eu vou pagar e o que é que eu não vou pagar. Um primeiro ponto que o não pagamento de tributos gera é a impossibilidade de a gente gerar certidão negativa. Então, isso para alguns segmentos não é uma necessidade tão premente, mas para outros segmentos pode ser relevante. Tá? Então, aí, com relação à CND, aí eu faço menção àquela medida que já saiu de prorrogação por 90 dias. Né? Então, vamos observar qual era o prazo da nossa CND antes, a gente pode somar ela 90 dias e pelo menos a gente tem uma tranquilidade aí de alguns meses a mais para administrar um eventual não pagamento de tributo. Fora isso, na esfera federal, o não pagamento de tributo ele gera 2 tipos de encargo. Tá? As multas e os juros, né? que incidem. A multa,
se eu estou falando, se o tributo, embora não pago, ele é declarado corretamente, informado para o fisco, mas eu não consigo pagar, que é o caso aqui, essa multa ela é uma multa simplesmente pelo atraso de pagamento, ela é uma multa de 0,33% por dia de atraso, só que tem uma limitação de 20%. Essa multa ela vai acumulando 0,33 por dia, só que essa multa ela para em 20%. A partir daí, o débito tributário ele só é atualizado pela taxa Selic. Tá? E aí esse é um ponto que a gente tem que estar atento. A taxa Selic ela está agora em 3%, com uma sinalização para junho aí de redução a 2,75%. Então, uma vez que, se a gente ignorar, não mencionar por enquanto a questão da multa, né, nós estamos falando de uma forma de financiamento de 2,75, é uma perspectiva de 2,75 por ano. Ou seja, é um bom percentual de financiamento. É óbvio que se eu levo em consideração a multa, aí fica 2,75 ao ano mais 20%. Né? Só que o que acontece? A partir do momento que eu não consigo realmente pagar esse tributo, essa multa chegando a 20%, no momento que eu tiver numa situação de caixa mais tranquila, eu posso fazer o parcelamento desse tributo em até 60 parcelas, né? Ou seja, até 5 anos. Então, na prática, o que a gente consegue fazer? A gente consegue dividir esses 20% por 5 anos, né? Mais o 2,75 por ano. Então, se a gente dividir por 5 anos, aí 4% mais 2,75 da Selic, nós estamos falando de um financiamento aí por ano de 6,75. Então, assim, não é o pior dos financiamentos, né, que a gente pode ter. E, além disso, né, o eventual não pagamento de tributo é como se eu tivesse um financiamento com uma carência que eu vou determinar. Né? Então, ou seja, eu vou passar a pagar no momento que realmente eu tiver esse fôlego de caixa. E depois a gente faz o parcelamento. Então, é uma questão que, dentro da impossibilidade realmente de pagamento, é uma questão que vale um planejamento financeiro. A gente tem que olhar para isso, porque a questão aqui não é que isso seja uma alternativa. De novo, né? A gente está falando assim, na impossibilidade de pagamento, a gente tem que olhar para essas consequências do não pagamento e nós temos que fazer um planejamento financeiro em cima disso. Né? Então, é algo a se pensar, a se colocar aí em discussão. Tá? Uma outra questão que existe aí, que eu falei rapidamente, é aquela transação tributária. Né? Mas, de novo, você tem uma possibilidade aí de um prazo mais alongado de parcelamento, mas você tem a questão da entrada. Então, a gente tem que avaliar com muita calma se vale a pena a gente fazer essa entrada ou não. Fora isso, existe uma possibilidade, mas aí também é só para débito que seja inscrito em dívida ativa, existe a possibilidade da gente apresentar para a Procuradoria da Fazenda uma proposta de transação, uma proposta de acordo. Tá? Existem algumas regras, por exemplo, a gente pode, inclusive, propor reduções do débito, mas essas reduções elas não podem afetar o valor de principal do tributo, né? Poderia abranger só juros e multas, e essa redução também ela não pode ser superior a 50% do valor do débito. Então, assim, é uma hipótese mais limitada, ela depende de acordo, mas caso a caso também é algo que se pode analisar, que se pode verificar a situação da empresa para fazer um pleito aí de transação tributária. Tá? Então, essa é uma questão aí relevante. Algumas pessoas têm falado, e existe, na verdade, uma expectativa, tem se falado muito sobre questão de recuperação judicial. Tá? Então, algumas pessoas perguntam, eu acho que é fato que no período aí
pós-crise, que vai ter um aumento no número de recuperações judiciais, eu acho que isso é fato, mas tem que se ter muito cuidado ao se programar para fazer um pedido de recuperação judicial. E na nossa esfera aqui da área tributária, a primeira coisa que a gente fala é que se o seu problema, se o seu endividamento é um endividamento preponderantemente tributário, não vale a pena, porque a recuperação judicial ela não abrange débitos tributários. Tá? O que existe quando você está em recuperação judicial é a possibilidade de você parcelar o seu débito, não mais em 60 parcelas, mas em 84. Então, é um ponto em que tem que se ter muito cuidado, tá? E se a gente está falando de débito tributário, recuperação judicial não é a solução, ok? Mas é algo também para se pensar, algo para se discutir, porque a grande vantagem da recuperação judicial é a suspensão. Por exemplo, você tem endividamento com o banco, a partir do momento que o juiz aceita a sua recuperação judicial, esses débitos eles ficam suspensos, né? Então, isso te dá um fôlego de caixa também para reorganizar as atividades. Agora, débito tributário está de fora. Entendi. Daniel, tem uma pergunta aqui no chat do Vanderlei, que ele pergunta o seguinte: em Mato Grosso, muitas empresas têm parcelamento de FCO. E a resolução 4.798, de 6 de abril agora de 2020, fala de adiar o pagamento por até 12 meses. Você sabe de algo sobre essa adoção pelo Banco do Brasil, de algo nesse sentido? Esse FCO é uma linha de financiamento, né? Acho que, se não me engano... Não é um débito, não é uma questão tributária, né? Então, assim, a gente tem visto realmente algumas medidas aí de postergação e de favorecimento no acesso a linhas de crédito. Eu não saberia te dizer, né, até por foge um pouquinho da esfera tributária, como é que está a questão específica aí do FCO. A gente pode dar uma olhada e discutir aí com vocês posteriormente. Tá? Tá. Mas nós não estamos falando de um débito tributário, não. Tá. Tem outra pergunta aqui, que é do Elcio. Caso haja prorrogação do ICMS-ST, corre algum risco de influenciar negativamente nas empresas que se beneficiam dos descontos de ICMS da Lei do Bom Pagador? Não tem nenhum risco, não. A grande questão é que essa suspensão do ICMS-ST não é que o ICMS não seria devido. Ele só deixaria de ser recolhido pela indústria de forma antecipada. Então, ou seja, durante o período de calamidade, aqueles produtos que são substituição tributária, eles passariam a ser débito e crédito normal. Tá? Então, seria simplesmente uma mudança na sistemática de recolhimento do tributo e não afetaria em nada a questão aí dos descontos que se tem do bom pagador. Isso aí não teria nenhuma repercussão, não. Daniel, no Brasil, você tem visto já casos de algum tipo de ação em relação a ISS? De postergação do ISS? Dos municípios? Isso já está acontecendo? Não saiu nada ainda oficial, pelo menos nos principais municípios que a gente acompanha, né? Não saiu nada oficial ainda com relação à postergação, mas tanto para débitos tributários municipais quanto para débitos estaduais, tem se discutido judicialmente também a prorrogação desses débitos. Eu falei aqui da portaria de 2012, no caso dos tributos federais, porque como a gente tem essa portaria, e ela é uma portaria que está vigente, a gente tem um argumento muito forte para pedir essa postergação, né? A gente tem um ato do próprio Ministério da Fazenda dizendo que na decretação do estado de calamidade o tributo poderia ser suspenso, o pagamento dele. Nós não temos uma norma semelhante nem para estado nem para município, tá? Mas, apesar disso, a gente tem visto, sim, seria uma argumentação um pouco mais principiológica, tá? Mas existe, sim, uma discussão da gente pedir judicialmente a postergação desse tributo. Nesse caso, qual que é o argumento? O argumento é o seguinte, olha,
a questão da crise econômica ela é uma questão que foge do controle do contribuinte. Tá? Então, se o contribuinte não deu causa à origem dessa crise, que é consenso, que está gerando uma dificuldade de caixa, caberia ao Estado, né, que é o ente forte dessa relação, a relação jurídica, o ente forte é o Estado, o contribuinte ele simplesmente segue as determinações do Estado, então caberia ao Estado arcar com esse caso, né? Então, assim, existem sim, tá? Ações judiciais, mas a chance de êxito dela é bem mais restrita. O argumento é mais principiológico e a gente tem visto bem menos decisões favoráveis do que a gente viu no caso dos tributos federais. Mas é uma possibilidade que pode ser discutida sim. Ok? Tem mais algum questionamento? Tem uma pergunta aqui, qual o número dessa portaria pela Soraya? É a portaria número 12 do Ministério da Fazenda de 2012. Ok? Portaria número 12. Bom, continuando aqui então, dentro desse período aí de pandemia, agora já falando também mais concretamente, tem uma outra questão que começou a ser discutida, que essa sim pode ter relevância para muitas empresas, tá? Que é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, agora em março ou início de abril, ele deu uma decisão dizendo que as empresas que tenham valores depositados em juízo ou que sejam frutos de penhora online, né, penhora de contas bancárias, elas poderiam substituir essas garantias do processo por um instrumento financeiro que chama seguro-garantia. Tá? O que é o seguro-garantia? O seguro-garantia é um produto financeiro que existe que você paga um prêmio para a instituição financeira e a instituição financeira ela funciona como se fosse seu avalista, né? Ela garante aquela dívida ali daquele processo no momento que for preciso. O custo normalmente da seguro-garantia ele está em 0,5% a 1,3% por ano, tá? De duração do seguro. Então, ou seja, em comparação com financiamentos bancários, tem um custo menor. Né? A grande vantagem dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça é que existem empresas que têm realmente valores muito significativos depositados em juízo ou penhorados. Tá? Então, ou seja, com essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, eu poderia pedir para o juiz para que me liberasse o valor que está depositado lá na conta judicial, ou seja, que esse valor entrasse no caixa da empresa, em troca de um seguro-garantia. Então, ou seja, eu pegaria de volta todo o valor depositado, pagaria lá 0,5% do valor da dívida para uma instituição financeira e ela me garantiria. Então, isso no passado tinha uma discussão muito grande, tá? Porque existe uma preferência, né? Sempre que no processo judicial se consegue uma garantia em dinheiro, na verdade, antes dessa decisão do CNJ, era impossível a gente trocar essa garantia por qualquer outra garantia, porque o dinheiro sempre prevalece a qualquer outra forma de garantia. Mas o Conselho Nacional de Justiça ela deu essa decisão reconhecendo, né, a liquidez do seguro-garantia e é uma decisão que a gente está fazendo alguns pedidos para clientes nossos. Tá? Até na imprensa saiu aí recentemente, não sei se foi da Uzi Minas, saiu, não, mas foi uma grande empresa que ela conseguiu a liberação de um depósito que era milionário, tá? Trocando pelo seguro-garantia. Então, é um assunto aí que está super em voga também e que, dependendo do caso, se encaixar aí na realidade de alguém, é um ponto relevante aí para a gente comentar. Tá? Um outro ponto também que está na ordem do dia
a gente tem, acho que todos vocês aí devem ter ciência, a gente tem a ação judicial que discute a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Essa é uma ação que já tem decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, só que, na prática, várias empresas ainda estão com essas ações ainda em trâmite, aguardando o trânsito em julgado. Existe uma discussão, e teoricamente hoje pelas normas administrativas, a gente teria que aguardar o trânsito em julgado para obter a compensação desses valores, né? Obter a restituição dos valores pagos a maior. Mas existe hoje uma discussão forte, né, de possibilidade de compensação desses valores, mesmo antes do trânsito em julgado, já que a matéria já está decidida em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um ponto relevante. Talvez aí a maioria de vocês tenham essas ações, porque realmente é uma ação que está bem difundida. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu chamo atenção para um outro aspecto, porque se vocês eventualmente tiverem já uma liminar nessas ações e não estiverem aproveitando, a gente conseguiria recuperar esses créditos tributários, pelo menos desde a liminar. Então, vale a pena dar uma olhada nessas ações, porque os créditos eles tendem a ser bastante expressivos, né? E é uma boa possibilidade aí da gente não desembolsar caixa e não ficar em atraso com tributos também. Tá? Então, é um ponto relevante. Uma outra questão também que eu acho que é importante mencionar, eu falei de alguns segmentos aí um pouco antes que são credores de tributos, né? Eu falei dos exportadores, falei do agronegócio, que são empresas que mantêm créditos junto à Receita Federal e que têm que fazer o pedido de restituição. Como eu falei, esses pedidos de restituição, eles ultimamente, então, têm sido cada vez mais morosos, tá? Mais demorados. Só que é importante mencionar que existe norma hoje que determina que a Receita Federal ela tem que analisar esses créditos e te pagar em até 360 dias. Normalmente, a Receita Federal não cumpre esse prazo. Então, ou seja, se não for cumprido esse prazo, a gente tem como também tomar medidas para obrigar a Receita Federal a efetuar esse pagamento. Então, nesse momento agora também de crise de caixa, a gente tem visto aí vários clientes que às vezes ficam com valores bastante expressivos de crédito. É uma alternativa que a gente tem trabalhado com eles para possibilitar a entrada desses recursos aí relativos a esses créditos tributários. Então, assim, acho que a gente falou um pouquinho, né, de perspectiva, do que tem, do que a gente tem de medidas assim mais imediatas que a gente pode adotar nesse momento atual, né, em que a crise está instalada. Mas eu queria terminar aqui minha fala e abrir aí para mais questionamentos de vocês, falando de algo que é importante, não só nesse momento de pandemia, mas é mais importante ainda, né? É muito importante as empresas aí observarem com muita atenção como é que é feita essa revisão como é que são feitas as apurações tributárias, principalmente para as empresas que são optantes do lucro real, tá? Por quê? Porque a gente que está aí nesse dia a dia, na lida, a gente tem uma tendência a achar que questão de tributo, a gente está sempre errado. Qualquer coisa que eu faça, o fisco pode vir me dar uma represália. E na prática, na lida, a gente vê que não é bem assim. A gente vê muita situação em que a empresa está pagando tributo sem necessidade. E no direito tributário tem aquela máxima, se eu paguei errado, eu tenho direito à devolução. É diferente daquilo que costumam falar, né? Quem paga errado paga duas vezes. Não. No direito tributário, se eu pago errado, eu tenho direito à devolução. Então, é muito importante dar uma olhada nessas apurações, principalmente para quem é optante do lucro real, porque no lucro real existem muitas alternativas, existem muitas normas de reduções tributárias, nem sempre elas são observadas. Então,
é um ponto que vale a pena gastar um tempo para fazer uma gestão sobre isso. E só para te dar um exemplo, recentemente aqui nós fomos procurados aqui por um cliente também, um grande varejista aqui em Belo Horizonte, e ele nos procurou, na verdade, porque ele tinha sido autuado por ter pagado a menor o PIS e COFINS no ano de 2016. Tá? A gente analisou, viu que realmente tinha erros na apuração dele, então a gente preparou a defesa no que cabia a defesa. Só que ele chegou para mim e falou assim: Daniel, eu estou muito preocupado, porque qual que é a chance deles olharem o 17, o 18, o 19? Porque esse erro que eu cometi em 2016 é o mesmo que eu cometi em 17, 18, 19. E eu falei assim: olha, é muito provável que aconteça de uma fiscalização relativa a 17, 18, 19. Não tem como prever quando vai acontecer, mas é muito provável que aconteça. Então, o que aconteceu aí na prática? Né? A gente foi lá, fomos refazer a apuração dele do PIS e COFINS e verificamos que realmente ele tinha pagado a menor, 12 milhões de reais ao longo desse período de PIS e COFINS. Tá? Só que eu falei assim, não, deixa eu olhar também a apuração dos seus outros tributos. Né? E na prática, o que aconteceu? Eu fui lá, a gente olhando a apuração dele do imposto de renda, da contribuição social, nós encontramos, por outro lado, que ele tinha pagado a maior 15 milhões de reais. Então, o que a gente fez? Olha, vamos regularizar, para você não ter problema de sofrer multa, penalidade, etc. Vamos regularizar o seu PIS e COFINS, a gente retifica tudo, a gente coloca a sua apuração toda em ordem, mas vamos recuperar esse crédito que você pagou a maior também. Aí, no final das contas, a gente conseguiu fazer um encontro de contas, né? Entre o que ele devia de PIS e COFINS, o que ele tinha de crédito de imposto de renda, e ainda sobrou 3 milhões de reais para ele usar, aí, inclusive nesse período de pandemia. Né? Então, assim, qual que é a mensagem? É importante olhar isso. Né? Logo depois de a gente ter feito esse trabalho, foi aberta uma fiscalização para 17, 18 e 19, para o PIS e COFINS. A gente já apresentou, a apuração estava toda em ordem. Então, qual que é a mensagem aí? É importante olhar, porque realmente a apuração tributária é muito complexa. A gente tem, às vezes, por mais antenado que seja o nosso departamento fiscal, eu costumo sempre falar, quem está no dia a dia nem sempre está conseguindo acompanhar todas as novidades, né? E é sempre bom ter um olhar por fora. Então, vale a pena dar uma analisada nisso. Tá? E, além disso, tem algumas outras questões aí, de discussões tributárias que estão na Justiça que são muito relevantes e que estão com julgamentos aí por parte dos tribunais em Brasília ainda esse ano. Né? Além do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, hoje se discute o ISS na base do PIS da COFINS, o ICMS e o ISS na base da contribuição previdenciária da desoneração da folha, o PIS e COFINS sobre o próprio PIS e COFINS. Então, ou seja, não vou entrar tanto no mérito aqui, mas existe uma série de teses com boas perspectivas e que podem trazer um resultado financeiro bem significativo. Né? No caso aí dessas contribuições para terceiros, o Supremo está para julgar, ele era para ter julgado agora 30 de abril, ele prorrogou exatamente em função da pandemia. Ele está para julgar a inconstitucionalidade das contribuições do Sistema S, que eu mencionei para vocês, que o governo já até reduziu para metade, mas o Supremo está para julgar que essa contribuição seria inconstitucional. Então, é um ponto, e vale a pena a gente entrar com essa ação para a gente conseguir recuperar esses créditos. Nas nossas contas de energia, o ICMS incide sobre algumas tarifas, algumas parcelas, que não são propriamente energia. Então, ou seja, a gente pode entrar com ação para exigir que o ICMS, que o custo dessa energia seja menor. Então, assim, são algumas, só mencionando aqui brevemente, são algumas teses que estão na ordem do dia, estão para ser decididas esse ano e que estão com um prognóstico bem favorável. Então, é isso que eu conclamo aí vocês, né? Olhar um pouco
ficar atento ao que sai de novidades, e nisso eu vou até depois aqui, Lorena, deixar o meu contato, telefone, e-mail aqui no chat também, se o pessoal quiser conversar, mandar dúvida, estou à disposição. Nesse momento aí de pandemia, a gente tem pensado até na questão aí de responsabilidade social também, então a gente tem atendido, esclarecido dúvidas aí dos nossos contatos de forma geral. Então, vou deixar meus contatos aí com vocês. Falamos aí do que a gente pode fazer de imediato para tentar sobreviver um pouco nesse momento aí mais crítico da crise, mas é importante a gente fazer o nosso dever de casa também, olhar para trás, olhar nossas apurações, ver se nós estamos aproveitando aí todas as oportunidades que estão sendo discutidas no mercado, que isso realmente traz resultados aí bem significativos. Então, acho que era isso aqui que eu tinha para falar aqui com vocês. Fico aí à disposição para questionamento, dúvida. Eu não estava acompanhando o bate-papo aqui, vou dar uma olhada agora, mas abro a palavra. Mas eu fui te falando, né? De qualquer forma, a gente tinha aí a previsão, né, de 1 hora de webinar, que é o que a gente tem feito. Então, acho que é importante, Daniel, que você deixe, sim, então, o seu e-mail, né, se você puder, agora no chat, que daí, se alguém tiver alguma dúvida mais específica do setor, né, porque questões tributárias a gente sabe que são muito específicas para cada setor, e aí a gente pode dar essa orientação também para os clientes, para quem tiver alguma pergunta específica. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, acho que a gente tem uns minutinhos ainda. Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta? Daniel, então quero te agradecer, viu, pela sua disponibilidade, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, desejar que consigam, a partir desse nosso call, ter algumas ideias de como vocês podem trabalhar a questão de caixa e tributos, né, de forma mais produtiva, e nos colocar novamente à disposição de todos, naquilo que a gente puder ajudar. Tá bom? Eu que agradeço a vocês aí do Grupo Valor, pessoalmente a você, Lorena Crisley, que eu conversei bastante nos últimos dias, pela oportunidade. Fiquem à vontade, se precisarem aí novamente, estou à disposição. Vou agradecer aqui ao Marco Rocha, que deixou uma mensagem aqui no bate-papo agradecendo. Obrigado a você também, Marco. Então, agradeço aí a todo mundo, na pessoa do Marco, aí, pela atenção. Deixei o meu contato, telefone e e-mail aí no chat também. Depois, Lorena, também posso passar para vocês aí o compilado, né, com o número de todas as portarias, projetos de lei que eu mencionei aqui. Aí você pode passar para a sua turma aí também, para os seus clientes, seus contatos. E fico à disposição, pessoal. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Passa sim, que eu acho que vai ser útil para todos esse material. Gente, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Daniel. Um abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Estamos aqui.